Fala, queridos, bom dia, glória a Deus, graça e paz a todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo agora ao vivo e também depois que vai ficar gravado no Facebook para toda a galera poder estar assistindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É com enorme prazer, alegria que estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar aí o amor de Deus, compartilhar a palavra do Pai nessa escola bíblica dominical que nós estamos iniciando aqui nesse dia maravilhoso. Dia 8/11, né, um domingo maravilhoso. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida nesse dia, né? Que o Pai realmente esteja abençoando a sua vida grandemente. Bom dia, Catherine, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. Aproveita e já pega esse link, já compartilha no nosso grupo lá da igreja, por favor, para que as pessoas possam estar acompanhando. Bom dia, Tiagão, Deus abençoe, graça e paz, bom dia. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Prometo ser breve, para não enfadar os irmãos, mas que a gente possa edificar e começar esse domingo já aí pensando, né, refletindo nas coisas do alto, e que possamos fechar esse domingo num culto maravilhoso à noite, todo mundo junto na presença do Pai. Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Esperar os irmãos estar entrando. Bom dia, Clodo, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Esperar os irmãos estar entrando, a gente já começa aí a compartilhar a palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Glória a Deus. Compartilhe no grupo lá vocês, por favor. E vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Esperar os irmãos estar entrando, a gente já começa. Deixa eu fechar o áudio aqui do computador. A palavra do Senhor e já aproveita e já abre a palavra do Senhor comigo lá em Mateus. Compartilhe no grupo lá vocês. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 28. Paz, Gabi, Deus abençoe. Bom dia para você. Deixa eu fechar o áudio aqui do computador. Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, um texto bem conhecido. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o homem prudente e o homem insensato, né? O crente prudente e o crente insensato. Eu acho que tem muito a ver com os nossos dias, esse texto tem muito a ver com as coisas que nós vivemos. E eu acho que sempre é bom a gente estar relembrando, né? Lembrando desse princípio que o Senhor deixou para nós, para que a gente não possa ficar aí, às vezes, balançando, estar sofrendo, porque a Bíblia diz que chegaria dias maus, a Bíblia diz que chegaria dias que seriam difíceis, e se nós estarmos realmente edificados na presença do Pai, edificados na palavra dele, cumprindo a sua vontade, a gente vai conseguir passar isso. Não é fácil, né? Às vezes nós achamos que pelo fato de sermos crentes, pelo fato de sermos aí servos do Senhor, a gente está imune a algumas coisas, e não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Não é isso que a Bíblia nos fala. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas que as pessoas de fora também passarão. A diferença é que nós temos Jesus conosco, né? E o fato de nós termos a Jesus, nós vamos conseguir passar, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir ter experiências de edificação, e nós vamos vencer para a honra e glória dele. Nós temos essa certeza, né? Então eu gostaria nessa manhã, como eu falei, eu não quero ser cansativo para os amados irmãos, porque eu sei que a live fica um pouco, né, papo de novo, falando sobre isso, mas é fato, né, nós ficamos ouvindo, assistindo, às vezes ali acaba cansando, que a gente não está presencialmente, mas eu gostaria que você nesse tempo não saísse dessa live, separasse aí o tempo teu aí para ouvir a palavra do Senhor, para que a gente possa estar compartilhando. Se você tem alguma dúvida ou algum testemunho, alguma coisa que queira compartilhar com a gente na live, escreve aí no chat que a gente fala aqui para todo mundo ficar ouvindo, porque a ideia nossa também é essa interação, né, para que a gente possa estar inteirado e aí a gente possa compartilhar junto a palavra do Senhor. É uma aula, né, de escola bíblica dominical, então você tem esse propósito também de estar interagindo conosco, que tive essas experiências, eu vejo dessa maneira, a gente pode estar compartilhando e aprendendo junto para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos lá então, galera. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Ok? Mateus capítulo 7, 24 até o 28, na verdade. Não, até o 27. Vamos estar lendo? Gostaria que você acompanhasse esse texto. Se você ainda não ouviu, tenho certeza que vai falar no teu coração. Mas é um texto bem conhecido, estou vendo a galera que está participando aqui da nossa live, todos crentes, todos seguidores de Jesus, todos leitores da palavra de Deus, então eu creio que todo mundo já conhece bem esse texto. Vou ler lá.
Mateus capítulo 7, versículo 24. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. Aquele que as minhas palavras, mas não cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Texto, aqui é Jesus, né? Falando, ele está antes, né, se a gente olhar o contexto do capítulo, ele está antes ali falando alertando sobre os falsos profetas, e agora ele começa a falar que nesse ensinamento ele está falando sobre os dois fundamentos. O fundamento 1, que é você edificar a sua casa sobre a rocha, e o fundamento 2 é edificar a casa sobre a areia. Ele traz aí uma ilustração que é para nós podermos entender e compreender o que está se passando, o que ele quer passar com isso. Gente, eu tô na caminhada com Jesus já faz muitos anos, né? Para honra e glória do Senhor, eu cheguei à Igreja do Nazareno muito novinho, com apenas 12 anos de idade, me converti e graças a Deus, a misericórdia do Pai, eu não saí mais da presença do Senhor. E nesse tempo todo, eu vi muitas pessoas passarem pela nossa denominação, passarem até mesmo pela nossa igreja hoje, na Igreja do Bairro Novo, passarem pelo nosso distrito, passarem pela denominação no Brasil, que a gente tem acesso. Pessoas boas, pessoas fluentes, pessoas que compartilhavam, pessoas que nós olhávamos e nos espelhávamos e tínhamos vontade de sermos iguais a elas, pessoas inspiradoras, pessoas assim que você olhava, que conhecimento, que autoridade, pessoas que iam e evangelizavam, pessoas que iam e falavam do amor de Deus, onde essas pessoas estavam, pessoas realmente paravam para ouvir e para ter experiências que essas pessoas tinham. Muitas dessas pessoas já não estão mais na nossa denominação, já não estão mais no nosso distrito, já não estão mais na nossa igreja local aqui do Bairro Novo, e já não estão mais nem na presença do Senhor. Pessoas que um dia foram tão relevantes, pessoas que um dia foram tão usadas a ponto de as pessoas se espelharem nela, pessoas que tinham um discurso tão bonito, pessoas que faziam coisas acontecer, mas por determinado momento, por determinadas situações da vida, essas pessoas abandonaram o Evangelho, abandonaram o Senhor Jesus e simplesmente pararam na caminhada. Amigos meus que nós chegamos juntos à igreja, tivemos tantas experiências com Deus, pessoas que nós íamos para os cultos, íamos para os evangelismos, para os eventos, íamos para retiros, para viagens, para até viagens missionárias juntas, pessoas que compartilhavam o amor de Deus, pessoas que compravam cestas básicas e levavam para as pessoas necessitadas porque estavam precisando de alimento, pessoas que estavam atentas muitas vezes ao próximo, mas em determinado momento esfriou. E a pessoa acabou deixando as coisas de Deus. Eu não sei se você que está me ouvindo aí conhece algumas pessoas assim. Algumas pessoas que talvez estiveram tão firmes e foram tão fluentes e hoje estão apagadas. E uma das principais causas que acontecem isso, esse texto que nós lemos demonstra isso e fala sobre isso. Que as pessoas estão colocando a sua vida edificando sobre a areia e não sobre a rocha que é Cristo. O que isso quer dizer? Nós vamos analisar aqui 3 aspectos muito rápidos, para que você possa entender, e a minha oração nessa manhã é que aquilo que Deus ministrou no meu coração possa ser ministrado no seu coração também. E depois eu gostaria que você lesse de novo esse texto, tirasse as suas conclusões, fizesse o seu devocional, o seu estudo particular também nesse texto, para que Deus possa estar falando no seu coração. Mas o que eu tiro muito de lição desse texto é que as pessoas, elas têm falado muito e têm feito pouco. O seu discurso é lindo, maravilhoso. O seu discurso de ajudar o próximo, de servir a Deus, de se importar com as coisas do Pai, é muito lindo. O seu sermão para você mudar de vida, mudar o teu caráter, criar vergonha na sua cara, agir da maneira correta, fazer o que é certo perante Deus, é muito lindo, edificante, impactante. Mas nós olhamos a vida das pessoas e vemos que as pessoas muitas vezes não estão pregando aquilo que estão falando.
E eu não estou falando aqui de simplesmente ou somente pregar em púlpitos, ou estar na frente de um trabalho, mas na vida como geral. Nós, como crentes, nós temos aí uma situação onde nós somos muitas vezes tentados a pensar que somos melhores que os outros. Nós somos tentados a pensar que nós somos mais privilegiados que os outros, porque nós temos a Cristo. A nossa diferença, meu querido, é que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, entendemos isso e um dia vamos morar no céu porque Jesus morreu por nós. Não porque nós somos bons ou porque somos merecedores, mas porque Jesus fez isso por nós. E o nosso discurso ele tem que estar alinhado com aquilo que nós fazemos. Não adianta nós pegarmos e pregarmos uma coisa ou falarmos uma coisa e vivermos outras. Não adianta nós irmos falar de Jesus para as pessoas que precisam, enquanto as pessoas da minha própria casa estão passando por necessidade. Enquanto as pessoas da minha parentela estão precisando de ajuda, estão precisando de socorro, eu não estou nem aí para eles. Eu quero ver as pessoas de fora. Eu quero ver as pessoas do boteco se converterem. Eu quero ver as pessoas da rua se converterem. E muitas vezes os nossos irmãos de sangue, nossos pais, nossos primos estão precisando de ajuda, seja financeira, seja de um abraço, seja de uma visita, e nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos correndo atrás disso. E nós falamos que nós precisamos evangelizar as pessoas. E nós falamos que nós estamos indo cumprido com o ídolo do Senhor. E não fazemos isso na nossa própria casa. Quando eu me converti, ó, tem um gato atrás de mim, que legal, né? Ó, pra você ficar avaliando, né? Até gato tá aqui em casa. E pra vocês terem uma ideia, eu me lembro quando eu me converti, eu vim de um lar católico. Muitos aqui que estão assistindo, vindo a live, conhecem já a minha história. Eu vim de um lar católico, onde quando eu cheguei à igreja, meus pais ali tinham uma certa resistência. Minha mãe já ia para uma igreja evangélica, mas não estava firmada ainda. Estava aquele processo de conhecimento, né, do evangelho. Meu pai não curtia crente, achava que pastor não merecia nada, porque, né, não trabalhava, aquela condição que vocês conhecem bem do povo um pouco mais antigo. Mas quando eu me converti e eu conheci a Jesus, quando eu fui para a igreja eu já tinha lido a Bíblia inteira, e Deus abriu meu coração em algumas coisas assim. E uma das coisas que mais tocou meu coração foi quando eu cheguei, foi que a palavra de Deus dizia que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E quando eu peguei esse versículo para mim e entendi que a salvação é para não só para mim, mas também para a minha casa, eu fui buscar isso em Deus. E eu aprendi que se nós estivermos na presença de Deus, o Senhor vai salvar toda a nossa casa. E isso de fato aconteceu. Toda a minha casa chegou aos pés do Senhor. Minha mãe logo se converteu e ficou firme na igreja, na denominação dela. Meu pai logo em seguida se converteu e virou pastor. Meus irmãos foram para a igreja, todos. E graças a Deus toda a minha casa foi para a igreja. E eu quero dizer com isso que o que eu me importei muito foi a questão da minha família estar na presença de Deus. Para mim isso era muito importante, que minha família fosse salva. E eu paguei um preço de oração, de jejum, de busca, de amor. Eu não fui condenar minha família, mas eu fui amar, mostrar o evangelho para eles. E eles se converteram. E eles ali conheceram a Jesus e foram salvos. E como eles foram salvos, queridos, a gente pode continuar a levar o evangelho também a outras pessoas, né? O evangelho também foi, né, gatinho? O evangelho foi pregado, ministrado para outras pessoas também. Gato saindo agora aqui, glória a Deus. O evangelho foi ministrado e foi falado para outras pessoas e eu pude continuar a fazer aquilo. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que o nosso discurso, porque assim, o mais importante para nós, não vamos ser hipócritas, é as pessoas que estão perto de nós. A gente se importa mais com essas pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo. E quem que é o nosso próximo? Aquelas pessoas que estão próximas de nós, é óbvio. Então não adianta dizer que o meu amor vai ser maior pelo nóia da esquina de que as pessoas que estão perto de mim. Não vai ser isso.
As pessoas que estão perto de mim, o meu amor é natural maior por elas. A minha importância, o meu emocional vai falar mais alto para eu poder ajudar essas pessoas mais próximas, porque eu me importo mais com elas. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para vocês, querido, que nós precisamos exercer aquilo que nós falamos. Se nós falamos em amor, nós temos que cuidar primeiro dos nossos para depois ir adiante. Eu não estava programado eu falar isso nessa manhã sobre isso, mas Deus tocou muito no meu coração sobre isso, né? E tá vindo isso de Deus para eu passar para vocês. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, né? Nós temos que cuidar dos nossos primeiros, nós temos que se importar com os nossos primeiros, para depois a gente também... Não que os de fora não precisem, queridos. Claro que precisam, e nós temos que continuar a boa obra de levar o evangelho às pessoas de fora. É nossa missão, é uma ordem isso. Ide anunciar, ide pregar o evangelho. O ide é uma ordem, é um mandamento do Senhor e é imperativo, é para todos. Só que não adianta nós irmos se a nossa casa não está certa ainda. Então, assim, que Deus realmente venha colocar nos nossos corações esse amor também aos nossos próximos, para que a gente possa primeiro estar fazendo aquilo que nós temos que fazer para aqueles próximos, e aí dar continuidade no nosso trabalho também a todo o mundo. Amém? Depois de nós estamos estudando Mateus 7, 24 e 27. Estamos falando sobre os dois fundamentos. O fundamento do cristão, da pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, e do insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Eu falei que eu conheci várias pessoas que durante a caminhada foram pessoas influentes e significativas na minha vida e que em determinado momento, não sei o porquê, acabaram saindo de cena do evangelho, acabaram saindo da denominação, acabaram largando o evangelho, porque nós vamos entender que essas pessoas muito prováveis estavam com suas casas construídas sobre a areia, ao invés de construir sobre a rocha. Depois de vários ensinamentos no famoso e maravilhoso Sermão do Monte, Jesus encerra esse sermão com uma bela comparação. Um maravilhoso exemplo rico e didático, mostrando o que acontece com quem está fundamentado, alicerçado, edificado em Cristo, e aquele que não está firmado em Cristo. Uma palavra veio muito forte no meu coração hoje. O texto que nós lemos fala em edificação. Se ligaram, né? Vamos revelar, ó. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica serão semelhantes ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificação, nós crentes temos muito essa mania de falar essa palavra, né? É uma palavra que nós falamos bastante, que nós usamos muito. Edifica, isso edifica a sua vida, isso está edificando, você está fazendo, mas está edificando. O que seria edificar, queridos? Já pararam para pensar sobre isso? Edificar vem de construir. A palavra edificação é construção. Então, vou edificar uma casa, vou construir uma casa, vou edificar a minha vida, vou construir a minha vida. Então, quando as pessoas falam, isso está edificando, isso está construindo algo em você bom. O que você está ouvindo de música, o que você está lendo, o que você está fazendo, está edificando a sua vida, está construindo a sua vida. É isso que essa palavra edificação quer dizer para nós, ok? Então, assim, primeiro vamos analisar a questão do primeiro aspecto, que nós temos 3 aspectos nesse texto. E o primeiro aspecto é o seguinte: o homem prudente, aquele que ouve a palavra de Jesus, pratica sua vida e suas atividades, resistindo à ação do tempo, provações, tentações, julgamentos, está alicerçado na rocha que é Jesus. Queridos, não é fácil ser crente, não é fácil ser cristão, e é muito mais difícil ainda estar na frente de alguma coisa quando nós somos chamados por Deus. Porque a luta ela vem constantemente para nos abalar, para nos derrotar, para puxar o freio de mão, para nos fazer desistir, para deixar tudo, largar. E aí vem a questão. Como que nós conseguimos vencer isso? De que maneira? De que maneira nós vamos conseguir vencer isso se os ataques são constantes? Vocês já repararam que quando vocês começam a tomar posição no reino de Deus e vocês decidem fazer alguma coisa na obra, vou fazer isso, vou limpar a igreja. A partir de hoje, uma vez por semana eu vou limpar a igreja. Você começa a receber retaliação, você começa a receber lutas, você começa a ser ali confrontado
para que você desanime, para que você pare de limpar a igreja, para que você pare de cantar, para que você pare de dar aula, para que você pare de fazer teatro, para que você pare de evangelizar, para que você pare de dançar para o Senhor. E isso é recorrente no ministério cristão. A Cris falou aqui, ó, o seu ministério começa em casa com a sua família, que possamos ser firmes como a rocha. Amém. É isso aí, Cris. Eu tenho no meu coração que o primeiro ministério, isso eu aprendi, né, com nossos pastores, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Né? Nós temos que cuidar da nossa família. Não tem como a gente sair para fora. É óbvio que muitas vezes nós estamos fazendo tudo correto e a nossa família não quer nada com nada. Aí não é, né? Nós vamos lutar por nossa família, mas nós não vamos deixar de fazer a obra de Deus se a nossa família também não quer seguir a Deus, né? A salvação é individual. Nós já falamos isso em alguma escola dominical atrás aqui, né? Mas o nosso primeiro ministério é a nossa família. Lutamos por isso, né? E nós estamos falando aqui sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Esse cara pratica a palavra de Jesus na sua vida e nas suas atividades. Irmãos, quando nós decidimos por Jesus, o mundo espiritual ele se move. E as tentações e as lutas para nós continuarmos firmes, em pé, elas são constantes. Por que há tanto rodízio de pessoas em nossas igrejas? Por que tantas pessoas saem, entram, e nós ali criamos expectativas que essas pessoas vão voar, essas pessoas vão agora para cima, vão fazer, nossa, vai ser uma bênção, e de repente as pessoas estão fracas, estão saindo de novo do percurso. Por que isso? Porque a sua casa não está na rocha. Porque estão falando uma coisa, estão discursando algo, e a sua base, a sua ação é outra. E nós precisamos, em nome de Jesus, construir a nossa casa, a nossa base na rocha. Nós precisamos, em nome de Jesus, fazer aquilo que nós falamos. Fazer aquilo que nós falamos. Quando Jesus veio, ele encontra os fariseus falando, declarando um monte de coisa. Jesus chega e fala, ainda em Mateus, no versículo, nos capítulos anteriores, no 5 e no 6, no Sermão do Monte, Jesus chega e fala para os fariseus, esse pessoal aqui, ó, que vocês estão ouvindo, que estão nas sinagogas, que estão pregando, que estão instruindo, os escribas, os fariseus, eles estão falando de uma coisa que vocês têm que seguir. Então façam tudo o que eles estão ensinando, mas não façam aquilo que eles estão fazendo. Gente, é muito forte isso. Jesus chega e fala para as autoridades ali eclesiásticas, para os líderes da época religiosos, que é para eles seguir aquilo que eles falam e não fazer aquilo que eles fazem, porque a sua casa dos fariseus estava sobre areia, eles não praticavam aquilo que eles ensinavam. E que nós, em nome de Jesus, venhamos ter essas ações, que a gente possa, quando o vento vir, quando a tempestade chegar, quando a chuva chegar na nossa casa, a gente possa estar na rocha, a chuva vai passar, vai bater, às vezes a chuva destélea, às vezes a tempestade machuca a nossa casa, mas nós estamos alicerçados no Senhor Jesus, e a chuva vai passar e nós vamos continuar com a nossa casa em pé para a honra e a glória dele. Então que nós creamos e façamos a nossa casa, que nós sejamos esse primeiro aspecto, como o homem prudente, como a mulher prudente, que tem construído a sua casa sobre a rocha. Bom dia, Bruna, paz do Senhor, glória a Deus, que essa palavra venha ministrar aos nossos corações. Deus falou muito comigo nessa palavra também. Segundo aspecto, o homem insensato. O que ouve as palavras de Jesus, olha o aspecto do homem insensato, queridos. O que ouve a palavra de Jesus, não pratica, está alicerçado com alicerces humanos. Dinheiro, cultura, títulos, fama, popularidade não resistem à ação demolidora da chuva ou do juízo final. Muitas pessoas estão ouvindo. Bom dia, pastor Clóvis. Paz do Senhor, glória a Deus. Muitas pessoas estão ouvindo de Jesus. Muitas pessoas estão chegando à casa do Senhor Jesus. E estão ali ouvindo e fazendo outras coisas. Pessoas que estão baseadas na sua convicção, pela sua cultura, pela sua inteligência, pela sua postura, pelo seu dinheiro, pela sua fama. Acredite, no meio cristão, dentro da nossa igreja, tem pessoas que correm atrás de fama.
de status. E isso, quando vir a chuva, a sua casa não vai ficar de pé. Porque a fama, o dinheiro, os alicerces humanos, os títulos, a escolaridade, o dinheiro, nada disso segura a chuva. O que segura a chuva é a rocha. É o alicerce, bem construído. Então, que nós não sejamos como esses homens insensatos. E eu não estou aqui nessa manhã para julgar alguém ou para falar que as pessoas, que eu sou um cara prudente e as outras pessoas são insensatas. Eu estou aqui nessa manhã falando sobre esse texto para que eu possa ser renovado e tocado perante o Senhor, para que a minha casa sempre venha estar com o alicerce no Senhor Jesus. É muito fácil, irmãos, nós, na decorrência, na corrida nossa da vida do dia a dia, a gente achar que nós estamos alicerçados e nós estamos discursando, dando sermões, mostrando para as pessoas e nós estamos fazendo as coisas erradas, confiando no nosso jeitinho. Eu também sou desses. Eu preciso ser moldado pelo Senhor para que a minha casa esteja em cima da rocha e não em cima da areia. E isso é um molde, é uma cultura todo o dia. Não adianta eu fazer isso no domingo. Não adianta eu fazer isso no sábado, se na segunda-feira eu já não estou fazendo aquilo que eu aprendi no domingo, aquilo que foi me ensinado no culto, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi de Deus no louvor. Se eu não tiver alicerçado com as coisas de Deus, meus queridos, eu vou ser insensato. E quando Jesus fala isso, que existem dois tipos de pessoas, o que construiu sobre a casa, sobre a rocha e sobre a areia, é porque existem pessoas assim. E nós, muitas vezes, somos inclinados a ser essas pessoas. Muitas vezes nós somos inclinados a serem essas pessoas que estão fazendo, que estão cumprindo um propósito ou estão empenhados em ser o que não conseguem ser. Em achar que pelo meu conhecimento, pela minha vida, pelos anos de igreja, pelas experiências que eu tive, eu vou estar alicerçado na rocha. Querido, se eu não acordar de manhã dando glória a Deus, agradecendo a Ele, se eu não acordar de manhã pedindo as misericórdias de Deus pela minha vida e colocar tudo diante dele, pedir para que ele me ajude no meu trabalho, para que ele me ajude na minha faculdade, na minha escola, para que ele não me corrija onde que eu preciso corrigir, meu dia não vai estar alicerçado na rocha. É todo o dia, é todo o momento. Não é uma vez por semana. A nossa casa, para ser alicerçada na rocha, nós temos que estar vivendo o Evangelho, vivendo Jesus a todo momento. A toda hora. É isso que Jesus está falando, que construiu a casa sobre a rocha. É aquele que ouve Jesus, que aprende os ensinamentos de Deus, que ouve a escola dominical, que ouve o sermão e que principalmente, lê a palavra de Deus na sua casa, estuda, ouve, aprende e aplica isso para a sua vida. Não fica no discursinho, não fica superior porque entendeu ou porque estava lá, mas é aquele que pratica a palavra de Deus. E como é difícil, meus queridos. E como é difícil, né? Bom dia, irmão José, bom dia, irmã Aline, Deus abençoe a vida de vocês. Essa semana no trabalho eu tive uma experiência não muito legal. Faleceu essa semana, na sexta-feira, uma funcionária da nossa empresa, que ela estava doente, afastada desde o começo do ano, ela estava com alguns problemas, uma doença degenerativa. Ela trabalhou conosco durante 2 anos, ela e suas irmãs, os familiares, e ela foi afastada da empresa lá por volta de fevereiro, antes da pandemia ainda, para tratar da sua saúde, que estava bem delicada, e todos esses meses ela ficou com um problema muito sério, foi aumentando esse problema, aumentando, a ponto de ficar internada várias vezes, indo e vindo do hospital. E ela passou uma situação muito difícil. Na semana passada ela foi diagnosticada já como terminal, como não tinha muito o que fazer, respirando por aparelhos e tudo mais. E na quinta para sexta acabou falecendo. E algumas pessoas foram no velório da empresa na hora do almoço, né, prestar as últimas homenagens a ela, e eu não fui nesse velório. E bom dia, Renato, Deus abençoe, paz do Senhor. E eu não fui nesse velório. E eu fiquei constrangido. Não porque eu não fui no velório, porque foi opção minha. Você não vai no velório, Alex? Né? A pessoa me chama de Alex. Eu falei, cara, eu não vou.
Eu me lembrava muito pouco dela, na verdade. Eu não tinha nenhum muito contato, né? Sabia quem que era, que trabalhava em algumas máquinas na fábrica, eu trabalho no administrativo, então não tinha muito contato. E eu sabia da doença dela porque a técnica de segurança da empresa responde para mim, então eu estava ciente dos problemas dela. Mas eu não fui em todo esse processo até ela ser afastada da empresa pela doença. Eu não fui nenhuma vez lá no setor dela falar, ó, estou orando por você, que Deus abençoe a sua vida, né? Conta conosco, conta com a empresa, conta conosco no que precisar. E que Deus abençoe. Eu podia ter ido lá e dado uma palavra de conforto para ela, eu podia ter orado por ela. Não fiz isso. Ela foi afastada, né? Bastante funcionários da empresa, eu fiquei sabendo e tudo mais. E o pessoal foi prestar as últimas homenagens. E eu vi o pessoal muito abalado. Mas eu vi muitas pessoas que eram pior que eu ali, que não tinham convivência nenhuma com ela, que foram pela curiosidade ou por tirar esse sentimento de culpa de não falar nada para ela. Todo esse momento que ela teve doente, o próprio pessoal do setor falando que não tinham mandado uma mensagem para ela. Nem no WhatsApp. E aí, está melhor? Como é que tá? Bom dia. E chegou no último momento, agora quando ela faleceu, o pessoal foi prestar a última homenagem. Ela não está mais lá. Ela foi. E nós perdemos uma grande oportunidade de poder homenageá-la, ela em vida, de poder falar que ela era preciosa para o Senhor em vida. E isso ficou marcado no meu coração, por mais um vacilo. Por mais uma correria do dia a dia que nós temos, né, do trabalho, das coisas, e não ouvir, não deixar, não estar com o ouvido aberto para as coisas de Deus e acabar deixando passar algumas coisas em branco. Muitas vezes a correria, muitas vezes o problema dentro de casa, muitas vezes o trabalho, muitas vezes as atividades da igreja, do distrito, acabam nos deixando de uma maneira que nós acabamos dando pouca importância às coisas que têm importância. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que nós falamos muito em amor. Nós falamos muito em amar o próximo, em ter misericórdia. E nós agimos muito pouco. Muito pouco. A minha oração é que nós venhamos a praticar esse amor que nós estamos aprendendo. Nós venhamos praticar esse amor que as pessoas precisam de Jesus, precisam ser salvas, precisam ser cuidadas. E nós precisamos fazer isso, a começar pela nossa casa, a começar pela nossa base. E o que nós estamos fazendo? Aonde que está o nosso alicerce? O que Jesus está falando aqui, do homem prudente e do homem insensato, ele não está falando que o homem prudente é aquela pessoa que estuda. E o insensato é aquela pessoa que é leiga, que é tonta e não estuda. Jesus está falando aqui de que são dois tipos de pessoas que estudam e conhecem a palavra de Deus. A diferença do prudente é que ele estuda e aplica a palavra de Deus. Ele faz acontecer. As suas ações, as suas palavras se transformam em ações. E ela vai e faz. E o insensato, ele ouve, ele fala, mas ele não faz. Em qual grupo de pessoas que nós estamos essa manhã? Eu oro a Deus para que nós, essa manhã, possamos estar no grupo onde nós ouvimos, aprendemos e praticamos a palavra de Deus. Terceiro aspecto dessa lição é sobre a chuva. A chuva, o rio transbordando, o alagamento, os ventos, ações naturais do cotidiano, que vêm contra a casa, e se esta não estiver sobre a rocha, será destruída. 3 aspectos do texto. O homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. O homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. E o terceiro aspecto, a chuva. A chuva vem, meu irmão. O temporal vai vir, não tem como fugir. É uma ação natural do tempo. A chuva, ela precisa cair. E eu digo para você, na nossa vida espiritual, a chuva vai cair. E se nós não estivermos com a nossa casa em cima da rocha, alicerçado na rocha, a nossa casa vai cair com a chuva. Essa semana passada, nós tivemos uma tempestade de granizo aqui em Curitiba, né? Vocês viram. Em alguns lugares ficou parecendo neve, gelo para tudo que é lado, bolas de gelo. E muitas casas foram destelhadas. Muitas casas ali foram danificadas. Muitas casas continuam de pé sem nenhum arranhão, porque foram bem edificadas. Algumas casas tiveram que trocar o teto.
porque foi muito forte a tempestade de granizo. E é uma ação normal. Não quer dizer que essa casa que foi destruído o teto lá, com eternite, com telha, destelhou, que essa casa foi mal construída, meus irmãos. Às vezes a gente pode pensar, nossa, é uma casa fuleira que não foi bem construída. Não é isso. A casa estava bem construída e ela funcionava por aquele aspecto, mas a tempestade foi muito forte que chegou a destelhar. Mas a casa ficou de pé. A casa vai ter conserto. Vão conseguir, ou já conseguiram arrumar o telhado dessa casa e a casa continua firme, porque ela está construída. Não está num banhado. E é assim as nossas vidas. A nossa casa ela tem que estar sobre a rocha. Pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir luta. Às vezes nossas casas podem até ser destelhadas. Mas se a nossa casa está na rocha, nós conseguiremos novamente. E o Senhor vai realmente abençoar a nossa casa e nós não vamos cair, nós não vamos ser destruídos, porque a nossa casa está sobre a rocha, em nome de Jesus. Para conclusão, eu queria ler o que eu escrevi aqui. Tanto um homem prudente como o insensato ouviam a palavra de Jesus. A diferença estava no que praticava e que não praticava os ensinamentos de Jesus. Não basta ouvir, vir à igreja, estudar a Bíblia, se não praticar os seus ensinamentos. A casa é a nossa vida. A rocha é Jesus. A areia é o padrão do mundo. O tempo ruim são as adversidades da vida e o ataque do inimigo. Se queremos permanecer em pé, devemos praticar os ensinamentos de Jesus. Quem não fizer segundo o próprio texto que lemos, será destruído. As casas são parecidas, iguais, por fora. O fundamento. Enquanto o sol brilha, ambas casas parecem boas. No tempo mau, só a casa sobre a rocha permanece. Por que tantas pessoas passaram pelas nossas igrejas e não estão mais? Por que tantas pessoas foram tão usadas por Deus e hoje não são mais? Por que tantas pessoas estavam na frente de trabalhos e hoje estão caídas, desviadas? Porque essas pessoas construíram as suas casas sobre a areia. E a areia não segura nada, meus queridos. Como eu escrevi aqui, as duas casas, elas vão ficar iguais perante o sol. Tanto a vida daquele cara que ouve a palavra de Deus, está ouvindo e não praticando, tanto quanto aquela pessoa que está ouvindo e praticando a palavra de Deus. No dia de sol, todas as casas estão de pé e estão bonitas. Quando chega a tempestade, somente a casa que está alicerçada na rocha vai permanecer. Essa lição nessa manhã eu quero resumir em apenas um aspecto. Se você é cristão, a sua casa tem que estar baseada, edificada, construída sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é Jesus. E como que eu faço para construir essa casa em cima da rocha? Ouvir os ensinamentos de Jesus e praticar. Ouvir os ensinamentos de Jesus e praticar. Deus está falando muito no meu coração nessa manhã de novo na família. Pratique o amor de Jesus na sua família. Eu vou fazer isso na minha casa também hoje. Vou praticar o amor de Jesus na minha família. E que a minha família seja alcançada em todos os aspectos pelo amor de Jesus. E que sua família seja alcançada em todos os aspectos pelo amor de Jesus. Viva o Evangelho. Pregue ele. Anuncie. Mas comece isso por dentro da sua casa. Por dentro da sua família. Por dentro da sua parentela. Primos, primas, pais, mães, irmãos, cunhados. Vamos começar a mudar. Vamos construir nossa casa sobre a rocha. Vai vir vento, vai vir chuvas. Isso está escrito e vai. Não tem como fugir disso. Mas a casa que está alicerçada na rocha, a casa que está firmada na rocha, que são aquelas pessoas que estão ouvindo os ensinamentos e cumprindo, essa casa vai continuar de pé. E aquelas pessoas que estão ouvindo e não estão cumprindo, infelizmente a casa vai desandar e vai cair. Sejamos homens e mulheres prudentes, para a honra e para a glória do Senhor. Um domingo cheio da presença de Deus a todos vocês que estão assistindo, a galera que vai estar ouvindo depois no Facebook gravado. Guarde no seu coração essa palavra, seja prudente, seja um homem ou mulher prudente, que agora nós estamos aqui quase, daqui a pouco já é 11 horas, você tem até o culto da noite para praticar o amor de Jesus na sua família, na sua casa, nos seus, para viver aquilo que você prega, para viver aquilo que você aprendeu, e à noite a gente vai estar celebrando o amor de Jesus, todos juntos, na nossa igreja, num grande culto presencial para a honra e glória dele.
Amém? Deus abençoe a sua vida, é um privilégio estar aqui conversando com vocês, podendo trocar ideia. E essa palavra falou muito, muito, muito ao meu coração. E eu espero que essa palavra também fale ao seu coração. Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Leia depois, aproveita um tempo para ler essa palavra e você tirar os ensinamentos dessa palavra por você mesmo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Amém? Vamos orar para encerrar então? 40 minutinhos de aula, glória a Deus. O Pai é bom e que você tenha um excelente domingo. Vamos orar onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, faça isso, curve sua cabeça e vamos agradecer a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te dar louvores, nós queremos, ó Deus, te adorar, Pai. Deus, nós não sabemos, ó Pai, como todos aqui estão nessa manhã. Talvez uns estão, ó Deus, tristes, talvez alguns estão animados. Talvez pessoas estão precisando de um toque do Senhor, de uma cura. Talvez alguns estão precisando de um toque na sua vida, Senhor, ó Pai, sentimental. Na sua vida, meu Deus, familiar. Na sua vida, meu Deus, ó Pai, ó Deus, financeira. Na sua saúde. Nós pedimos, ó Pai, que todas as áreas dos nossos irmãos sejam tocadas pelo Senhor agora, nessa manhã. Para que o Senhor, ó Pai, venha estar trabalhando e fazendo o teu querer, a tua vontade, o teu propósito na vida de todos aqueles que estão assistindo essa live, estão compartilhando do teu amor, ó Senhor, ó Pai, da tua palavra, e que possamos estar alicerçados, ó Senhor, ó Pai, na tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Papai, nós pedimos, ó Pai, que nosso discurso, Pai, não seja somente um discurso, mas isso seja transformado em ações. Que quando nós formos, ó Pai, aprender da palavra do Senhor, ouvir a pregação, ouvir a mensagem, ouvir as palavras, que nós possamos, ó Deus, não apenas ouvir e achar bonito, mas nós possamos praticar isso em nossas vidas, para que nós possamos crescer para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a ministrar nossos corações e que nós tenhamos um ótimo domingo em tua presença, para a honra e glória do Senhor. Pai, continua a falar conosco, continua a falar aos nossos corações, e que nós possamos ser edificados, e que a nossa casa, de todos aqueles que estão, ó Pai, ouvindo, assistindo essa live, possa estar fundamentada, edificada na rocha que é o Senhor Jesus, e que os ventos da vida, que as chuvas da vida, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, os intempéries, ó Deus, ó Pai, o dia mau, ó Deus, as frustrações, as angústias, os planos dos inimigos, quando chegarem à nossa casa, seja desfeito, possam passar e a nossa casa possa continuar firme e inabalável para a honra e para a glória do Senhor. Deus, é em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor venha nos capacitar para que nós possamos viver aquilo que pregamos, viver aquilo que ouvimos, viver a tua palavra para a honra e glória do Senhor. Não nos deixe passar despercebido por nenhuma ação, mas que possamos estar atentos através do seu Espírito Santo e cumprir a tua vontade. É em nome de Jesus que nós pedimos, oramos e agradecemos, Pai. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado novamente por vocês estarem aqui. A nossa escola dominical só acontece porque vocês estão assistindo. Continua divulgando. Passe esse link para mais pessoas que você acha que precisavam ouvir essa mensagem. E à noite, às 19 horas, naquele culto maravilhoso. Não esqueça de deixar seu nome no grupo lá, para que a Jamile possa estar fazendo a lista e nós possamos estar cultuando ao Pai para a honra e glória do Senhor. Grande festa, grandes coisas o Senhor tem para nós ainda nesse dia, e a noite vai ser realmente sensacional para a honra e glória dele. Deus abençoe, irmãos, obrigado, tenham um excelente domingo, um excelente almoço na presença do Pai. Até logo mais. Deus abençoe a vida de vocês.